Estamos de volta aqui no podcast, o podcast da influência cristã, Carralcast. Que saudade de falar com você aí do outro lado da tela. Muito prazer em ter vocês juntamente aqui conosco. Eu sou o Alan Nascimento e nós estamos aqui iniciando a nossa segunda temporada, 2026, né, Felipe? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Esse é o grande objetivo, glorificar a Deus, fazê-lo conhecido através de histórias de pessoas que são relevantes, têm sido relevantes para a glória de Deus, aonde Deus tem plantado cada uma delas. O ano passado, né, Felipe? Nós ouvimos aqui muitas histórias edificantes, testemunhos poderosos, pessoas que trouxeram partilhas assim edificantes, sim, que nos abençoaram, e eu tenho certeza que abençoaram a nossa audiência, você que nos acompanha através das nossas redes sociais. Então fique com a gente ao longo desse ano. Teremos aqui pessoas interessantíssimas no ponto de vista de Deus, pessoas que têm obedecido o chamado de Deus, ouvido a voz de Deus e têm sido influência e relevante aonde Deus tem plantado cada uma delas. Então fica com a gente aqui, você não pode sair daqui, viu? Em nome de Jesus. Eu costumo brincar até na escola ministerial, Alan, que geralmente quem vai ministrar lá são pessoas muito melhores que eu. Então quem vai sentar aqui são pessoas muito melhores que nós. Com certeza. Então acompanha aí, que eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. E desde já eu já quero pedir para você seguir as nossas redes sociais, o nosso Instagram, né, Alan? Carralcast, o TikTok também. Aqui no YouTube, se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal, curta, compartilhe, ativa o sininho. Cada ação dessa que você faz, o YouTube e as redes sociais entendem que o nosso conteúdo é relevante. E ele sendo relevante, ele consegue alcançar muito mais pessoas. Então ajuda a gente aqui, curta, compartilhe, manda no grupo da sua família, tá? Que eu tenho certeza que Deus vai falar com você e com a pessoa que você compartilhou de alguma forma. TikTok, Instagram, YouTube, e também nós estamos nas plataformas de áudio. Você pode, inclusive no Spotify, você pode ver o Carralcast em vídeo, e no Amazon Music e no Apple Music também. E é isso. Não somos onipresentes, mas a gente consegue estar em alguns lugares ali. Lugares, né? A gente consegue, exato. Legal. E nossos parceiros também, né? A gente quer agradecer aí pelos nossos parceiros que estiveram com a gente, caminhando com a gente nesse projeto lindo, né? Desde o ano passado, que continuam com a gente também nesse ano de 2026. Queremos pedir que a bênção de Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês. E é uma alegria caminhar com vocês e partilhar, né, desse desafio de levar a palavra, a mensagem de Deus mais longe, para que mais pessoas conheçam o amor de Cristo. Então, queria aqui agradecer também aí a Joyce, né? A Joyce, a nossa podóloga, né? Joyce. Especialista em podologia, cuida da saúde dos pés das pessoas. Então, se você precisa aí de podologia, pode procurar a Joyce Bastos. Vai aparecer para você aqui o Instagram dela, onde você pode contactá-la e com certeza ela vai te dar um atendimento totalmente profissional. Ela é especialista no que ela fala, domina na área, é uma referência aqui na Baixada Santista. Então, pode procurar a Joyce aí também. Tem mais alguém aí, Felipe? Tem a Paloma Costa, fotografia. Paloma, ela faz fotografia desde da gestação até o nascimento, aniversário. Ela pode acompanhar, na verdade, toda a infância do seu filho com ensaios fotográficos. Ela também faz ensaio de gestante, ela atende em toda a Baixada Santista e na região de São Paulo também, metropolitana. Então procura aqui, ó, tá aparecendo aqui as informações da Paloma Costa Fotografia. Tem a Liza também. E a Liza, a gente não pode deixar de falar, a Liza Beauty. Isso Beauty. Beauty é outro nível. É outro nível. A Liza, ela é especialista em transformar a sua autoestima, seja com procedimentos a laser, nanofios, sobrancelha, ela faz tudo para que você fique com a autoestima lá em cima. Então, ela também, além de fazer os procedimentos, ela dá cursos, né, na área. Sim. Ela é especialista, ela dá curso com certificado, com horas comprovadas ali de prática. Então, procura aqui a Liza, vai aparecer aqui o QR Code e o telefone e o WhatsApp dela. A Liza é grande mentora da área da beleza e do cuidado pessoal também, né? Tem formado pessoas que querem ingressar nessa área de beleza. A Liza tem sido uma referência aqui na região, muito conhecida também. Então, nosso abração aí a todos os nossos parceiros, mas sem mais delongas, porque hoje a gente tem um episódio muito legal
Uma pessoa Exato. que a gente estava já na nossa lista ali de convidar para cá, para vir partilhar com a gente, né? Mas ele é um cara que a agenda tá cheia, né? Tem rodado aí Brasil e o mundo aí, e eu tenho certeza que vai ser muito bom ouvir aqui as histórias através da vida dele, o que Deus tem feito. Então, sem mais delongas, vamos rodar a vinheta e daqui a pouco a gente volta com o nosso convidado. Roda. De volta por aqui no Carralcast, no Estúdio DG também. Esquecemos de falar Exatamente. aqui, antes da gente ir para a vinheta, estamos aqui no Estúdio DG, estúdio de qualidade que sempre nos atende bem. Se você também quiser procurar aqui um estúdio para gravar o seu podcast, pode procurar aqui o Estúdio DG, que tem estrutura para te atender. Então, estamos de volta aqui no nosso podcast, o podcast da influência cristã. E hoje, Felipe, um convidado que eu conheço há muitos anos. É óbvio que por conta da correria da vida, das nossas vidas, a gente não se vê sempre, mas a gente se conhece há muito tempo mesmo. Sim, não significa que nós somos velhos, entendeu? Mas hoje é uma alegria poder receber aqui no nosso podcast o Ed Lima, é um irmão na fé, né? Conheço ele há muito tempo e eu queria que você se apresentasse melhor, Ed, para nossa audiência aí. Beleza, sou o Ed Lima. Bom, que nem o Alan falou, a gente se conhece, né, há muito tempo. Vou falar da minha performance no futebol, né, pra não ficar... Mas a gente cresceu basicamente junto, né, nesse contexto aí de igreja, e depois tomamos aí nossos rumos, casamos, né, Sim. Tivemos filhos, família, Verdade. E aqui estamos, e não somos velhos. É verdade, o ponto é esse, nós não somos velhos. Enfim, sou casado com a Daniele, né, tenho a Aisha, a Alane e a Alicia. Alice, acho que você não chegou a conhecer. Só por foto. Sim, e é isso, cara. E o Senhor tá nos mantendo aqui firmes e fortes. Legal. Bacana. Glória a Deus. O Edson tem uma família abençoada, né? Eu conheci a família da esposa do Ed ali, a Alessandra, Sim. o pessoal lá, né? A mãe dela, Maria. O pai não conhecia, o pastor Davi, né? Davi, também não conhecia. O pastor Davi, não conhecia, mas falar. é uma família, né, que tem uma história na fé muito linda, e o Ed também, junto com a sua família, que eu tive o prazer de conhecer, os irmãos, Sim. a mãe, né, tiveram um tempo junto com a gente ali na Assembleia de Deus do Jockey Club. A pioneira, né? A pioneira. Né? Quase que todo mundo tem uma história ali, né? Cara, ligação, acredito que, não sei hoje, né? Mas pelo menos até os anos 2000 ali, todo músico era formado na Assembleia. É verdade. Era uma escola. Era uma escola. Formava muito, aliás, né? Claro. Sim. Muita gente. Aquilo que tu comentou antes aqui da sua filha, né? Que tu falou, ó, isso aqui vai... Aquilo ali era constante na nossa vida, cara. Era tipo normal. assim, ó, faltou. Exatamente. Vai lá, tu que vai tocar. Sempre tem que ter tu que uma vai palavra. cantar. Isso tem mesmo. que ter uma palavra. É isso mesmo. Ó, você vai estar com a oportunidade no culto de mocidade no próximo domingo. Isso Se aí, vira. isso Tava frio na barriga. É isso aí. E se vira. Eu entendi, então. Isso aí. O nosso pastor, ele é de raiz assembleana. Então. Às vezes chega no domingo de manhã, ó, Entendeu, vai né? ministrar a palavra hoje. Né? Isso aí. Entendeu? Tu não pode sentar nem do lado, né? De pastor assim. Ele já te pega, ó. Vai dar uma palavra aí e tal. Legal, cara. Que bom ouvir da sua família também, né? A família pra gente é o nosso primeiro ministério, é o que nós temos de mais importante, a nossa primeira missão. Sim. Mas o Ed também tem uma história aí também na música. Eu lembro quando ele chegou ali na nossa igreja, que eu já estava lá na congregação, né? Sim. Chegou um tecladista que toca teclado, Cara. né? E o cara tocava muito bem já, né? E aí a gente vê a evolução. Conta um pouquinho pra gente aí, Ed, da tua história na música, com o instrumento ali, com o teclado. Tá. Foi algo Cara, que você sempre gostou. É uma história grande, hein? Tu quer que eu reparta isso? Vai Da falar, onde começamos? Vamos deixar fluir, aí a gente vai Dá pincelar. uma dica aí. A gente pode começar, então, quando que você lembra que teve o primeiro encontro com Jesus, assim? A sua legal. conversão, como Isso você é começou? importante. Tá, legal. Cara, eu não sou... Na minha família, nenhum não tinha cristão, tá? Sim. Na verdade, meu pai bebia muito e tal. Tinha o lado dele, assim, sem Cristo, né? E aí eu conheci Jesus através de um amigo que me chamou para ir para um EBF. EBF. Né? Um EBF aí. E aquela semana, né? Não, lá vai ter comida, né? Vai ter brincadeira. Pô, bora, vamos lá. Aí falei com a minha mãe, vou participar lá. Lá eu tive um encontro com Cristo, cara. No último dia,
teve um culto, né? Aquele culto que tu pode levar os pais, família e tal. Cara, eu me lembro, assim, hoje, eu me lembro nitidamente como foi o momento, tudo, a palavra que eu escutei. A palavra era sobre Samuel, tipo, eis-me aqui, cara, e pastor, cara, se eu não me engano, o nome dele era Pastor Genésio, se eu não me engano. E aquela palavra, mano, entrou assim no meu coração. Eu tinha uns 10, 11 anos, assim. Pode falar onde foi. Pode, se você lembrar desse detalhe. Não, foi na Assembleia Campos Sales. Cara, eu acho que o nome do pastor era Pastor Genésio. Já tinha uma certa idade, já ele tava pregando ali pras crianças, né? E, cara, eu falei, meu, que tá... Tipo assim, eu fui pra casa, como se eu tivesse sido, tipo assim, cara, eu sou esse cara. Ou eu quero ser esse Samuel aí. Quero escutar Deus. Tipo, então, ali eu comecei a minha caminhada de fé. E aí cheguei em casa, falei, eu quero ir pra igreja e tal. Aí, cara, comecei a ir. Aí meu pai começou a ir também. Meu pai aceitou Jesus, cara. E ficou firme, assim, com Cristo. A minha mãe foi pra Batista. Não começo, minha mãe, ele conhece minha mãe. Minha mãe é do fogo. Do fogo mesmo. Teté, velho. Começou na Batista. E aí, depois ela começou a caminhar com meu pai na Assembleia. E depois todos nós, né? Se juntamos. E aí, começamos ali na Campos Sales, na Assembleia. Então, o meu primeiro encontro com Cristo, né? Foi Quantos anos mesmo? Tinha 11 anos. 11 anos. É mesmo na época que você comenta, né? Sobre sua Sim, experiência também. Na Assembleia, né? Na Assembleia. Porque mais... Era muito comum. Isso, muito. Essas experiências com muito, crianças. cara, né? Muito, eu já partilhei com eles muitas vezes uma experiência que eu também tive na Assembleia nessa faixa etária, 9, 10, 11 anos. Sim. E a música? Desde... Cara, então, aí foi assim, cara, foi algo realmente sobrenatural, né? Eu falo. Porque quando eu iniciei na minha caminhada com Cristo, eu não sabia que eu tinha nenhuma aptidão pra música, né? Assim, simplesmente eu ia porque eu queria realmente conhecer Jesus. E aí, no meio disso tudo, conheci um outro amigo, Juninho. E aí eles estavam, na verdade, construindo uma igreja bem ali perto da minha casa, né? Que até hoje hoje é um projeto. E, cara, os cultos lá era no meio do mato. Então, a minha casa era de esquina, era uma varanda, um chalé de madeira, e eu tava lá e escutei um canto, cantando lá, não sei o quê. Eu, cara, onde tá vindo isso? Aí eu olhei da varanda, vi um poste com uma luz, falei, pô, eles estão cantando igual na igreja, né? Vou lá ver. É quando eu entro, eu saio de lá, falo, mãe, eu vou ali, rapidinho já volto. Quando chego lá, encontro o Juninho. Falei, olha, o Juninho aqui, né, um monte de criança e tal. E eu entro na roda. E era uma roda, realmente, e ali eu entro. E o pessoal cantando, adorando, cara. E eu comecei a sentir a presença de Deus e tal. Meu Deus. E cara, vocês vão me emocionar. Não, mas é legal. Aí é embaçado. Isso, cara. E, cara, veio a pastora Hilda, né? Cara, ele conhece. E ela saiu foi até mim. Eu era uma criança, não entendi muito, né, o que ela tinha falado no momento. Mas ela olhou pra mim e falou, você toca algum instrumento? E eu falei assim, não toco nenhum. Qual instrumento você gosta? E ali, o culto rolando, né? Sim. Meio que na hora. Na hora, assim. Teve... Aí eu, não sei que ela com a cara assim meio assustada, não entendendo. Aí pegou minha mão assim, cara. Ela pegou minha mão. Não é possível. Você toca um instrumento, sim. E aí eu, você tá falando, né? E ela, tá bom. Terminou, acabou ali, não fez uma oração, nem nada. E eu fiquei aquilo na minha cabeça, falei, cara, terminou o culto, ela veio até mim de novo, falou, é o seguinte, qual igreja você tá indo? Eu falei, eu tô indo na Assembleia. Então, no próximo culto você vai orar e vai pedir pro Espírito Santo te mostrar qual é o seu instrumento. Ao nível, cara. Não, assim, era essa pegada, era essa pegada que a gente viveu. E eu não vi a hora de chegar ao próximo culto. E aí lá vai eu, subindo as escadas ali, né, da Campos Sales. Já, Espírito Santo, me mostra meu instrumento. Me mostra meu instrumento. Daqui a pouco eu subo, aí eu olho a banda completa. Aí eu olho assim, um cara magrinho, tocando 2 teclados. Eu me lembro da marca do teclado, era Roland D50 e Roland XP60. Os dois. Máquinas já, né? Naquela época. Naquela época.
E eu olhei assim, e como se eu escutasse o Espírito Santo falando assim, cara, esse é o seu instrumento. Uau. E aí eu, tá bom, Sim. vou lá falar pra ele, ó, poxa, eu gostei disso aí, né? Tipo, você dá aula, né? Tal. Ele, não, eu dou aula. Deu um cartãozinho, né? Na época dava os cartãozinhos. Voltei no culto. Esperei a luz acender de novo, né? Na outra semana. Tocar a música. Tocar a música, lá vou eu no culto. Terminou o culto. Ó, você pediu pra mim lá perguntar pro Espírito Santo. Ele me falou. Ela, qual que é? Eu falei, é o teclado. Ela, tá bom. Você já viu a aula? Já? Tua mãe pode pagar essa aula? Eu falei, não, minha mãe não pode pagar, não. Eu nem tenho teclado. Ela, tá, eu vou pagar as mensalidades pra você. Glória a Deus. Tipo assim, é muita lição aí, né, cara? Sim, Meu Deus. sim. Meu Muita Deus. lição, né, que eu vejo assim nessa época. Além da palavra, né, existia realmente o sacrifício também. Aham. Assim, de você fazer parte, né, investindo. Então ela Sim. se sentiu assim, cara, eu preciso investir, eu preciso me sacrificar também. E me enviou pra aprender, cara. E aí eu fui para as primeiras aulas e aquilo me abraçou, assim, tipo, realmente a música, ela entrou muito forte, assim, no meu coração, em tudo que eu comecei a viver. Qualquer instrumento que eu pegava, eu aprendi, aquele negócio tudo de você Sim. conhecer outras coisas, outros instrumentos, violão, guitarra. Não tinha aula nem nada, mas você já tinha aquela talvez uma facilidade Sim, sim. de reconhecer as notas e tal. E a escola, né, que era a Assembleia, cara, que, Sempre foi uma escola. tipo assim, não tinha músico e aí... Tá, Quem tava disponível. você já tá aprendendo? Pega aí. Vai lá. Isso. E- Tá disponível? Quer tocar? Vai. E muito contexto, né, o contexto de como você aprende, né, você aprende realmente ali fazendo, né, Prático, né? prático, Sim. tipo assim, Escola prática, né? teórica. tanto de procurar tonalidade, não tinha ensaio, assim, ensaio na hora. O irmão subia lá, cantava as três músicas da harpa, Da né? harpa. Canções da harpa. No tom dele, você vai Você procurando, tinha que achar. ó, vai aprendendo. Você nunca leu uma partitura do Inário, mas você Sabe? ia atrás lá aprendendo. Então, essa foi minha escola. E eu acho que esse é o início, assim, da Cara, música mesmo, cara. Que assim, testemunho, né? Porque isso é um Sim. testemunho poderoso que a gente Muito. precisa trazer de volta para os nossos tempos, né? Sim. Quantas coisas Deus já fez. Ó, um pouquinho dessa história que ele contou, da conversão e a parte da música, é para edificar muitas pessoas. São Sim, histórias sim. que às vezes a gente não tem ouvido mais com tanta constância, né? De alguém, ele chegou num culto no meio de um terreno, onde hoje é a igreja, né? Já é igreja. Que hoje é lá o salão do projeto. Sim. Era ainda um terreno, ele foi lá, né? E aí uma mulher olhou para ele e falou umas palavras, ele sem muito entender, mas ó, a primeira lição, obedeceu. Né? Obedeceu, foi fazer aquela instrução que foi recebida, né? E aí a gente vê uma manifestação de Deus em toda essa história, todo esse contexto. Cara, Forte. é muito forte. E a Essas gente- histórias precisam ser faladas. Sim. As pessoas precisam Somente ter as esse nossas tipo de crianças, referência, né? exato. Sim, a As gente... nossas Porque- crianças. A gente sempre comenta que realmente a igreja, ela é sempre foi um celeiro de músicos, Sim, profissionais, enfim. muitos. Hoje em dia, o pessoal que começa trabalhando na mídia da igreja, daqui a pouco tá abrindo uma agência, tá fazendo. Uhum, sim, Já vi sim. muitas histórias assim. Mas na música, eu acho que é um dos pontos Ainda fortes. é né? a lista, é o número 1. A gente vê até artistas Sim, tem muito, ditos formou muito. seculares que Sim. foram formados na igreja, né? Muitos, Sim, muitos. Bastante. Muitos. Então, assim, a igreja sempre teve essa potência de formar pessoas para a sociedade de modo geral. Tanto para servir no reino, mas para servir a sociedade de modo Sim, geral. São sim. profissionais liberais, são músicos, e tem diversas áreas. E de fato é isso mesmo. A gente é igreja exatamente para influenciar a sociedade, servindo Sim. através dos nossos dons, talentos, capacidades, né? Cara, muito legal ouvir um pouquinho da tua história Obrigado. na música aí, né? Como Deus se apresentou para você Sim. ali da conversão, né? Foi lá na EBF da Assembleia de Deus. Cara, era muito EBF, forte isso. E Sempre foi, né, cara? sempre foi. E no meu caso, né, veio a família inteira, né, cara? Então, Veio a Sim. família inteira. é muito assim, era uma família realmente sem Cristo, cara. A gente vivia sem Cristo total, assim. E de repente, cara, o Senhor. Você é o irmão mais velho? Eu sou o mais velho, né? Depois tem o Edgar, né? o Edgar. Beleza. Legal. E, Olha como isso é interessante. A gente fala muito sobre isso, também ensina sobre isso. O poder da pregação do evangelho para uma criança. Sim. Quando a criança
ouve o evangelho numa família, num contexto que ainda não é cristã, que ainda não serve a Deus, isso pode ser uma arma poderosíssima para atrair essa família, né? Então, por isso que a gente fala, ensina o seu filho a falar de Jesus, faz um convite, né? A testemunhar a fé, porque isso sempre foi muito poderoso, né? Sim. Sempre foi muito poderoso. Porque inclusive sempre que tem os eventos, né? Ou do Kids ou do Teens, tem que incentivar, faz o convite, convida o seu amiguinho da escola e tal, né? Porque, Sim, a gente sempre fala sobre uma decisão de uma pessoa que pode mudar uma geração. Imagina. Total. Né? Total. Você teve a decisão e sua família inteira. Sim. Né? Verdade. Foi ganha. A gente fala muito sobre isso, né? Não foi só a sua vida, foi uma geração. Exato. Sim. Né? Foi uma posteridade que, através do fato de Jesus ter se apresentado para você e você ter entendido naquela medida a revelação do evangelho, isso mudou não só a sua vida, mudou uma geração. Sim. As suas filhas conhecem a Cristo porque um dia você conheceu. Isso é muito profundo, cara. É muito, muito grande, né? Eu gosto de contar essa parte, né, da pastora Hilda, porque quando eu olho para trás, né, eu aprendo muitas lições com isso que ela fez, né? Principalmente a forma dela falar, cara, eu vou investir em você, entendeu? Então, isso fala muito sobre a gente, de alguma maneira, né, fazer parte daquilo que o Senhor vai fazer, né, que você não tá vendo. Não sabe. Você não sabe que, mas você tá fazendo parte de alguma forma, você vai se sacrificar, né, na verdade, de alguma maneira, né, seja ela, sei lá, o teu tempo, seja ela financeiro, seja ela de alguma maneira abrir sua casa, como ela abriu a casa para mim também muitas vezes. Sim. E eu aprendi muito, cara, com isso. Essa para mim foi assim. Tem um outro princípio poderoso atrás disso que você está falando. Do mesmo modo que eu falei que o fato de você ter conhecido a Cristo, isso ter mudado a geração, o fato também dela ter dedicado tempo e investimento sobre a sua vida, muito. Ela também é alcançada, ela entra nesse campo de, sabe? Ela foi uma agente facilitadora daquilo que Deus tinha para sua vida, para sua geração. Então ela tem parte nisso, isso é poderoso, cara. Ela tem muita parte, sim. E eu tive o privilégio de me encontrar com ela, né? Me encontrei com ela agora, né? Mas agora ela tá um pouco mais debilitada. Né? Mas quando ela estava iniciando, ela tá, acho que com um processo de Alzheimer, se eu não me engano, tem alguns esquecimentos. E foi, cara, assim, uma experiência surreal, assim, porque eu acho que o ano foi 2023, se eu não me engano. Ou 22, eu tava indo pra minha mãe e eu falei, hoje eu vou de bicicleta. Tipo, queria dar um rolê de bicicleta, aí saí lá de Santos, aí fui andando de bicicleta, e cara, tô lá pedalando e tal. E aí quando eu entro ali na Martins Fonte, aí o Espírito Santo fala pra mim, cara, vira aqui. Sim. E eu gosto de ir reto, que é mais rápido, né? E já virava ali. Aí eu, não. E eu meio que questionando e conversando, por que eu vou virar aqui? Eu vou reto. O Espírito Santo, vira aqui. Aí eu, na hora, assim, eu virei e ele já me falou, passa na frente da casa da filha. Da Sônia não, da outra filha. Esqueci o nome dela. Que mora bem pertinho da igreja, também, né? Da Peniel ali. E aí, eu falando... Aí eu tive uma... Assim, você quer que eu passe ali na frente e tal, pra orar, sei lá, fazer alguma coisa? Aí, ele falou, não, é pra você ir lá falar com ela. Tocar ele. Aí eu, cara, assim, eu falei... Tá bom, Deus, mas é o seguinte... Se não tiver ninguém na frente, eu nem vou tocar. Cara, eu falei isso. Assim, o cara arrogante, né? Falar isso. Hoje eu falo, Deus, me perdoa. Mas eu tava assim, não vou lá. Eu falei, não, se não tiver ninguém lá, nem vou. Cara, quando eu entro na rua, tá a filha dela conversando com uma vizinha. Eu acho que tava também o Matheus também. E aí eu já andando de bicicleta, ela já olhou pra mim. Ela, nossa, que não me chamam de Ed, me chamam de Ederson, né, que é o meu nome mesmo. Ederson e tal. Aí eu, sou eu. E aí parei, e ali já, assim, portanto, já falando. Aí eu falei, cadê a pastora? Tá aí? Ela tá aqui, tá aqui na sala. Vem, entra. Cara, a gente entrou. Mano, foi assim, uma presença, assim, absurda, assim.
todo mundo chorando. E eu não sabia porque tava todo mundo chorando. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? E aí essa história que eu contei foi a história que eu contei pra ela. Tive a oportunidade de falar isso pra ela. Sim. E ela, com os esquecimentos, né? Daqui a pouco a Zenilde. Mãe, você lembra dele? Essa história que ele contou, ela. Eu lembro dele. Cara, aí foi a choradeira, assim. Tipo assim, eu lembro dele. Eu lembro do que o Senhor fez. Meu Deus. E ela, de novo, fez uma outra oração. Cara, olha aí. Não, é sinistro, cara. Sim. Pessoas que andam com Deus, assim, Sim, desse nível, Mulher de Deus, né? Uma história ali também. Exatamente. Né? Tem uma história. É engraçado que, assim, eu já tive esse tipo de experiência. Claro, cada experiência na sua proporção e tal. Assim, eu não tenho mérito nenhum nisso, desde já eu falo. Mas vou dar um exemplo de uma história que aconteceu. O Alan é meu pastor, amigo, discipulador. A minha primeira Bíblia que eu ganhei foi ele que me deu. Eu tenho ela até hoje lá. Caramba. E aí, tem um amigo nosso aqui, ó, que tá aqui. Ah, Sempre que ele tem a oportunidade, ele me lembra que eu dei a primeira Bíblia Olha aí. pra ele, sabe? Assim, é a questão da gente transbordar, né? Isso. Aquilo que a gente... é isso aí, o evangelho, cara. É isso. E, me lembrou agora, porque a gente sempre fala, né? O Johnny sempre fala, cara. Pô, tu me deu a primeira Bíblia, eu tenho ela até hoje e tal. Tá no carro, né? Aí. Tá lendo, né, Johnny? Tá lendo, Johnny? Mas, com certeza, esse testemunho, tipo, o que você foi abençoado quando criança, você já, com certeza, transbordou na vida de outras pessoas. Não, talvez não da mesma forma, mas claro. de outras formas, Sim, né, de alguma outra exato. forma. Exato. Isso aí, a gente... cara. Isso cara, só Deus, né? Só é Deus. Deus e assim, tu vê cada princípio aí por trás dessas histórias, como essa que tem partilhado, porque não faz sentido ela transbordou sobre a sua vida, porque provavelmente alguém já transbordou sobre a vida dela. E eu não falo sobre coisas, sobre matéria, sobre valores. Sim, de repente o transbordar que teve sobre a vida dela foi alguém apresentar Jesus para ela. Exato. Que é o maior transbordo que a gente pode ser. E aí ela poderia ser essa agente facilitadora para outras pessoas, né? Isso é lindo de ver, cara. E a gente precisa, na verdade, isso é ser igreja, né? Sim, muito. Isso é o reino em movimento mesmo. Exatamente. Né? Exatamente. Cara, e assim, fico até meio que sem palavras, porque realmente Deus, as pessoas dizem lá fora que Deus escreve certo por linhas tortas, mas na verdade ele escreve certo por linhas certas, sempre, né? sempre. Retas, né? Sempre. E, o tanto de pessoas que não têm um testemunho parecido ou até mais impactante como esse, de que Deus não tirou de uma situação e colocou numa situação favorável, ou de até pessoas que se descobriram e hoje têm uma profissão porque Deus usou alguém para colocar ela naquele lugar, sabe? Exato. Sim, cara, isso aí a gente não tem como mensurar, assim. Sim. Cara, eu gosto de falar que a gente precisa estar atento, sabe? Em todos os momentos, assim, da nossa vida mesmo, né? Tipo, tá muitos, né, acham que a nossa vida, né, é devocional e tudo. Sim. É só aquele momento, mas a gente tem que estar atento em todos os lugares, porque numa dessas, a gente, de repente, pode liberar algo na vida de alguém, ou às vezes até receber, né? Porque você realmente está ali, tipo assim, num lugar diferente, que não é uma igreja, né? Que é, sei lá, um trabalho na rua mesmo, né? Eu já tive muitas experiências em rua também. E, cara, o Senhor fazer coisas assim, sobrenaturais, cara, assim, de te dar, né? Às vezes até uma instrução, né, da vida que você às vezes não entende na hora, mas logo, né, lá na frente você olha para trás e fala, caramba, o Senhor falou isso, né? Sim. Eu lembro disso. E esse é um dos pontos, né, do nosso programa, do nosso podcast, que é você ser influência fora das quatro paredes, né? Sim. O termo até que é usado para igreja, no grego, eclésia, significa chamados para fora. Sim. Tipo, a igreja ali, você é um ambiente onde você vai ser abastecido, vai, obviamente, entregar sua adoração, seu louvor, mas onde acontecem as coisas mesmo é na rua, cara. Sim. Né?
É na rua, onde a gente onde a nossa fé influência. precisa ser partilhada, Exato. vivida, né, de forma prática, fora das quatro paredes, né, no dia a dia, na sociedade, nos lugares onde Deus tem colocado a gente para poder ser relevante e apontando para Cristo. Quando a gente fala sobre relevância, não estamos falando sobre Sim. nós ou o que nós fazemos. Nós falamos sobre a missão que está sobre nós, que é exatamente apontar para Cristo através das nossas vidas e através daquilo que nós fazemos, seja na música, seja na advocacia, seja na política, seja, né, na escola, seja na medicina, seja sendo o cara que guarda o carro, não importa, independente da área. A gente precisa apontar para Cristo através do nosso modo de viver. Então, eu acredito que esse é o papel fundamental da igreja, cara. Sim, o fundamental da igreja. Por isso ele nos atraiu, né? Para isso ele nos atraiu, nos tirou de um contexto de distanciamento dele e nos trouxe para perto dele para poder refletir a glória dele, né? Sim. Cara, muito boa essa tua partilha. Eu de fato não conhecia, cara. Eu não sei se você já falou cara, em outros lugares. Em podcast não. Em alguns lugares, às vezes, né? Sim, né, cara? Depende, algumas vezes, sim. Mas muito poderoso. Sim. É uma partilha que eu tenho certeza que abençoará muitas pessoas que ainda ouvirão essa história, né? De como tudo se deu, principalmente no ponto que se conecta ali com a música. Sim. Né? Você não veio de uma família de músico? Não, cara, nenhum. Assim, eu lembro do meu pai ter discos, né? Sim. Acho que é a única lembrança que eu tenho da música, mas de instrumento, nenhum, assim, cara. E aí, depois disso, teve banda? Cara, depois disso, depois disso, né? Cara, minha vida foi, né, na igreja, aprendendo, né? Ainda mais, estudei um pouco. Ainda adolescente, né, sempre, aí realmente eu me comecei a gostar muito, né, da música, então eu pensava assim, quando eu era talvez adolescente, um dia eu vou viver da música, só que são épocas bem diferentes de hoje, né, então era muito difícil. Era bem difícil. Contexto de você ter um investimento, ainda hoje, né, as coisas não são baratas, né, mas na época era muito mais caro, então era muito distante eu ter um instrumento de ponta, né? Era muito difícil. Então, algumas igrejas tinham, né? Às vezes um instrumento, um teclado, pouquíssimas. Tinham um teclado, né? E às vezes até me atraía pra mim ir em determinada igreja, porque, tem um teclado ali, acho que eu vou fazer parte aqui dessa assembleia. Eu rodei muito na assembleia. Sim. E, cara, a partir daí, eu me casei, né? Continuei com a música. Tá quanto tempo de casado, Ed? Cara, a gente fez agora 25 anos. Casados? A gente casou, a gente te conheceu, depois casamos, né? Foi tudo naquela... Eu tava falando pro Felipe agora, que às vezes eu me impressiono com o tempo de casamento. Casado eu tô há 20 anos, mas no total já são 28. A Cadani foi assim, um ano de namoro e casamos, cara. Foi assim... 25 anos, bastante tempo. Falando, e aí, vamos? É isso mesmo. E tipo assim, quem viveu o contexto, né, assembleia tem que casar cedo, né? Tem que casar cedo. Então eu recebia isso direto, não, tem que casar cedo. Fazia parte da doutrina, do ensinamento. Fazia parte. Enfim, mas a gente foi muito bom, assim, né? Essa parte também, a gente amadureceu muito rápido, né? Também por consequência de várias coisas, né? Ela perdeu o pai, né, cedo também. Eu tinha também alguns problemas, né? Às vezes... Meu pai, na época também, ele, mesmo sendo cristão, ele ainda trazia algumas coisas ainda, né, até ele ser regenerado. Então, essa minha adolescência, né, foi também um pouco difícil. E, de repente, o Senhor, né, quis isso e nós estamos aí até hoje, graças a Deus. Muitas histórias, né? Poxa, mas eu acabei interrompendo ele quando eu perguntei o tempo de casar. Ele tava numa linha... eu tava na linha... tava numa linha ali, aí eu... O podcast é isso, né? Eu falei... Jogou uma, tu já virou já aqui, né? Puxou aqui, né? Mas eu volto. Mas eu continuei, né? Estudando a música, tudo. Me dediquei bastante nisso. Eu achei que eu conseguiria ser um músico na época, né? Eu vou conseguir, né? Viver disso e tudo, trabalhava, né? E o primeiro instrumento que eu comprei, cara, era tão difícil que eu peguei o meu 13º todo, né? Sim. E consegui comprar o meu primeiro instrumento. Aí, caramba, meu primeiro instrumento. Um teclado antigo, mas já era um teclado profissional. E aquilo pra mim, assim, foi surreal. Me ajudou muito mais a desenvolver e tudo.
E aí você, cara, vive todo esse contexto do músico, né, na igreja, de banda, né? Se forma banda aqui, pô, quer tocar ali, e te chamam. Pra mim também foi uma escola, né? De entrar num estúdio, de repente, né, pela primeira vez, falar, caramba, é isso e tal. E fui seguindo nisso, mas, assim, sempre muito difícil de acreditar que eu viveria, né, da música, porque realmente, depois de casado, né, com filhos... E o contexto filhos, daquela época era difícil. Não, muito. Então, cara, era assim, saía do trabalho à noite, você tinha que ou estudar, né, ou fazer parte de algum projeto aí de música, que era muito difícil e também não te dava um retorno financeiro. Sim. Muito difícil, não tinha a internet que tem hoje, né? E, cara, foi uma caminhada, assim, muito boa, mas também muito frustrante em vários aspectos. Até que, por algum tempo, realmente eu decidi parar, né, com a música também. Então, eu vivi esse contexto todo na igreja, mas depois de um tempo, já, assim, sei lá, depois de 10 anos casado, acho que um pouco menos, 7 anos casado, falei, cara, isso aqui não vai dar em nada, né? Sim. Tipo isso, quando você fala, não vai rolar, não vou ficar aqui gastando dinheiro e não sei o que lá. Mas mesmo tendo a convicção, né, ali de estar servindo na igreja, mas eu, de repente, fechei meu coração por um tempo, né, de falar, cara, isso aqui não vai rolar. E, enfim, que eu nunca saí da igreja, né, continuei, servia quando dava, mas aí já não era aquele, sabe, quando você tem aquela coisa assim, cara, o Senhor que me deu isso, né? Sim. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô largando? Eu não tive essa consciência, né? E aí aconteceu algumas coisas, alguns projetos que eu gravei, eu fui aprendendo ainda mais, fui ainda gostando um pouco de produção, dessas coisas, mas, cara, longe de ganhar dinheiro, sim, longe de trazer um sustento na minha casa. E aí, em 2014, né, o Senhor leva uma filha nossa, de 2 anos, que ele não chegou a conhecer, que é a Alícia. Ali foi um tempo, foi um outro, eu falo assim, que foi um outro encontro com Deus. Sim. Né? Eu tive esse primeiro encontro, que eu contei o testemunho, e tive esse segundo encontro, que eu falo assim que Deus, ele tem as formas dele querer chamar sua atenção. Sim. E no meu caso, assim, o Senhor, ele fortemente chamou a nossa atenção. Assim, a gente não tinha, eu não tive, vamos dizer assim, dúvidas, né, de falar, o Senhor está me chamando. E foi mais muito assim, claro, né? Muito claro, só que assim, eu tava dentro de um buraco, né. A gente, quando fala sobre dor, né, sim, a dor da perca de um filho, cientificamente é a mais dolorosa, né, do ser humano. Ele não tá preparado para enterrar um filho. E ali, cara, foi pra gente, assim, o fim de sonhos, mas também foi o recomeço de muitas coisas, né? O recomeço de como a gente olha para Cristo, de como entender esse tempo, que o Senhor, ele estava ali com a gente, ele estava cuidando de cada momento. E a gente tem testemunhos, mesmo nessa dor, nessa morte, a gente tem testemunhos ali. Sim. Que o Senhor, ele cuidou de cada detalhe, de como foi, entendeu? Mas resumindo, né, para não ficar fora de contexto, a minha filhinha tinha 2 anos, né, e ela teve um câncer no cérebro, num lugar muito delicado. Depois de 3 meses desenganados, né, que nenhum diagnóstico batia, nada, a gente subimos para São Paulo, num hospital específico para câncer, e lá em primeiro dia a gente descobriu isso, que ela tinha esse câncer, só que lá a gente só teve 4 dias. Então, a gente só teve 4 dias com ela, porque eles deram a expectativa, assim, ó, pode ser que a gente consiga, mas é muito delicado. A gente precisa fazer primeiro uma cirurgia para desinchar, porque ele estava impedindo a passagem aqui, né, de líquido. E aí foi muito rápido, né? Tipo assim, fez a cirurgia, deu tudo certo, e aí quando foi pro 4º dia, né, ela veio a óbito, aí a gente não entendeu nada, falando, como assim? Tava indo tudo bem. E enterramos ela, né, no dia 8, e no dia 9 seria o aniversário dela de 2 anos. Então, e aí outro contexto é que eu tenho a outra filha, né, que é a Alane, a mais velha, e aí a gente precisa, né, comunicar ela, né, que
a irmãzinha dela não vai voltar. Então, tô falando detalhadamente pra gente só, né, pros ouvintes entenderem. Sim. Então, que não é fácil, assim, é um lugar muito difícil, muito escuro, né, e a gente precisou realmente alinhar, assim, sabe, o nosso coração, alinhar aquilo que realmente, cara, pegar a Bíblia e falar, cara, isso aqui é verdade. Sim. Se isso aqui é verdade, a gente vai viver isso aqui. Por isso, né, por essa direção. Exatamente. Isso que aconteceu, né, que são obras da vida, né, consequências da vida, isso aqui não é um castigo do Senhor. Sim. E o Senhor, ele pode pegar isso e transformar, né, e regenerar, né, a nossa família. Então, o nosso start, né, de novo como família, foi a partir do ano de 2014 de novo. Inclusive, para mim, né, de tudo aquilo que o Senhor tinha me falado quando eu era adolescente, das palavras que eu recebi, não só da primeira, da pastora Aida, mas de outras, muitas outras, né? Que o Senhor, ele te dá a palavra, o Senhor, ele afirma, né, as coisas que ele está fazendo na sua vida. Sim. E aquilo tudo para mim, né, em algum momento morreu também. Só que depois disso, aquilo tudo começou a florar de novo. Eu comecei a lembrar daquilo que o Senhor começou me falava na adolescência. E eu pensava assim, cara, eu acho que eu tô meio louco, né? Ou eu tô muito abatido, mas ao mesmo tempo também parece que o Senhor tá me chamando para algo que eu não sei o que é. E então 2014 a gente começa a viver isso, né? Que foi um tempo assim de mudanças constantes na nossa casa, na nossa vida, a forma de ver o mundo, a forma de, cara, lidar com pessoas. Foi assim, cara, o Senhor, quando ele quebra a gente, a multiforma de Deus, né? E ele faz você abrir os olhos, você tem uma outra perspectiva do que o Senhor quer para cada pessoa, para cada coração, para cada atitude, às vezes, que tu vai tomar. Sim. Então, a partir daí, eu tava desconexo da música já, né? Nunca fui profissional, mas eu era muito envolvido. E, cara, por incrível que pareça, o Senhor tinha ainda suas promessas, né? E é sobre elas que a gente vai falar daqui a pouquinho, dessas promessas aí. Exatamente. A gente vai chegar nelas já, né, Felipe? Vamos chegar. Cara, que história linda até aqui. Assim, eu confesso que a gente tá ouvindo aqui, eu por dentro tô emocionado, né? Porque a gente, como eu falei, a gente às vezes acompanha a vida das pessoas de forma distante, por conta da vida mesmo, da correria, claro, né? E a gente não consegue acessar e ter esses detalhes. Obviamente que eu acompanhei de longe ali, né, pelas redes, né, mas ouvindo assim, a gente vê, né, o quanto Deus ele é poderoso e ele tem um jeito dele de agir, mesmo que a gente não entenda a princípio algumas coisas, a gente vai entendendo no processo, no caminho, né, por que disso, por que daquilo, mas no final das contas a gente vê uma demonstração de amor de Deus sobre as nossas vidas, né, do jeito dele, e a gente fica às vezes questionando, né? E no fundo a gente vê que a soberania de Deus ela está vigente e nunca vai deixar de estar, né? Se Deus quiser, ele é Deus. Exatamente. Se não quiser, ele é Deus também. Fê, acredito que a nossa audiência aí já tem sido abençoada e edificada com a partilha aqui do Ed. Com certeza. Mas vamos encerrar parte 1, a gente precisa deixar aqui uma pergunta para ele, né? Não, o Ed vai contar sobre as promessas de Deus, sobre a vida dele, na segunda parte aqui desse episódio. Você comenta aqui, ó, segunda parte, se você quiser que a gente solte a segunda parte da nossa conversa com o Ed. Exatamente. Comente aqui, marca alguém aí da sua família, curta, compartilhe, novamente, comenta aqui no vídeo, nas nossas redes sociais também, Carralcast, Instagram, TikTok, e eu tenho certeza que a parte 2 desse episódio vai abençoar ainda mais a sua vida. E olha só, eu quero saber agora, ele contou ali um momento meio que de virada da vida dele, da família, por conta do acontecimento, mas aí eu sei que depois desse episódio houve uma espécie de renascimento para o chamado, para muitas promessas que ele ouviu ali ainda desde a sua infância, da adolescência, e eu quero deixar essa pergunta aí, qual foi aí o ponto de reinício, né, do ministério do Ed Lima, juntamente com sua família aí. Então essa é a pergunta que eu deixo para você responder, e se a galera comentar, né, Felipe? Exato. Comenta aí. Vai assistir a parte 2. É isso, Fê? É isso, gente.
Agradecer aí o Ed aí, que participou com a gente da parte 1 aqui, da nossa segunda temporada do Carralcast, né? Uma alegria poder receber você aqui. Eu era o primeiro músico. E, ó, primeiro músico, é verdade. Ele é músico, mas ele foi para um outro nível. E a gente vai falar desse outro nível também se a galera comentar aqui, né? Eu tenho certeza que você já foi impactado por um dos projetos que o Ed participou. Com certeza. Com certeza. Eu tenho certeza disso. Vamos falar na próxima parte. Né? Comenta aí que então, tudo vai depender da galera. Que a gente vai revelar. Gente, valeu, gente. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Até a próxima. E até a próxima.